Olá, boa noite. Fazer esse pós-jogo aqui, Atlético 1, Curitiba 0, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a arbitragem Marcelo Lima Henrique, né? Que dessa vez não apareceu, mas eu acho realmente um absurdo que esse cidadão ainda apite jogo do Atlético. Eu tenho uma memória de elefante, né? Igual o pessoal tem mania de falar. E eu não esqueço daquela operação que ele nos impôs, Atlético e Atlético Paranaense, no estádio Independência, em 2015, né? Então, falando da arbitragem, eu gostaria de fazer esse registro, né? Não que tenha havido nenhum tipo de interferência, mas eu acho que depois daquele horror que ele protagonizou no estádio de Independência em 2015, esse sujeito não deveria nunca mais apitar jogo do Atlético. Mas vamos ao jogo. Filipão perdeu dois jogadores em cima da hora, né? Tanto o Pedrinho como o Batalha, um com problema no joelho direito, o outro na coxa direita, e lançou mão, levou a campo o Alan Franco e Otávio, respectivamente. Fato é que o Atlético não esteve bem diante do Lanterna da competição. Eu posso dizer também que eu conversava antes do jogo com um amigo aqui em Portugal, né, e falava, o jogo é contra quem, o jogo do Atlético? Eu falei, o jogo é contra o Curitiba. Falei, não, então eu favas contadas. Eu falei, uma ova, é porco magro que suja a água, né, e deu no que deu. Né? O Atlético vinha de 3 vitórias consecutivas, na estreia, dia 27 de agosto, diante do Santos, também com 2 gols do Paulinho, depois contra o Dourado, contra o Cuiabá, 1-0, gol do Paulinho, e mesmo que o Atlético não tenha estado tão bem nesses 3 últimos triunfos, né? Pelo menos saiu de campo vitorioso, com 3 vitórias nos 3 jogos. Diferente dessa tarde e noite na Arena MRV, que o Atlético sofreu a primeira derrota, e uma derrota doída, porque é uma derrota de virada, né, contra o Lanterna do campeonato. Mas o primeiro tempo, o Atlético pouco fez, pouco criativo, se houve transpiração, faltou inspiração. Não consigo lembrar, sem fazer esforço, de nenhum lance de perigo do Atlético. Talvez o que? Eu poderia citar uma cabeçada do Hulk, aos 25 do primeiro tempo, uma cabeçada que não levou perigo, saiu à esquerda do goleiro do Coxa, né? Então, muito pouco no primeiro tempo. Já no segundo tempo, aos 13 minutos, um lançamento do Zaratio, primoroso para o Mariano, que faz também um ótimo cruzamento para o Hulk abrir o placar aos 13 minutos, 13 Galo de peixinho, o Hulk deixando seu primeiro gol na Arena MRV, ele que não havia ainda marcado, já que os 4 gols da Arena MRV tinham sido feitos pelo Paulinho. O problema é que 5 minutos depois, o Coxa achou o seu gol, né? Achou o seu gol, empatando 1-1, e aquele jogo morno, parecia que o Coxa estava satisfeito com o empate, o Atlético também sem inspiração, continuou sem muito repertório, sem muitas projeções, sem muitas alternativas de jogo, né? E aos 46 minutos foi castigado com esse gol do Slimani, né? Depois de uma jogada ali pela esquerda, uma escapada onde o jogador Jamerson, do Coxa Branca, passa por 3 jogadores do Atlético e cruza no segundo pau para ele fazer esse gol da virada e impor a primeira derrota do Atlético na Arena MRV. É aquela história, o Atlético já não lutava por muita coisa nesse campeonato, né? Nesse campeonato não, nessa temporada, né? Depois das derrotas e das eliminações precoces na Copa do Brasil para o Corinthians e para o Palmeiras na Copa Libertadores, o Atlético tem como ambição exclusivamente a vaga para a Copa Libertadores. E claro que é possível. O Atlético, antes dessa rodada começar, era o time de melhor campanha nesse retorno. Tinha 40 pontos e com grandes chances, em caso de vitória, de chegar ao 6º lugar, com a derrota do Fluminense para o Botafogo. Mas isso não aconteceu. Então o Atlético cai da 7ª para a 9ª posição, fica com 40 pontos, mas é claro, faltam ainda 12 rodadas, 36 pontos em disputa, e é muito possível, sim, o Atlético conquistar essa vaga direta na Copa Libertadores, apesar dessa derrota para o Coxa. Mas que serve e que siga e que sirva de exemplo para o clássico do dia 22. Né? Agora tem a data FIFA, 11 dias sem jogos, o Atlético só volta a jogar no próximo dia 19 desse mês de outubro contra o Palmeiras no Allianz Parque e depois recebe o rival para
o primeiro clássico da Arena MRV no dia 22 de outubro, às 4 horas da tarde. Então que ligue o alerta, né? Não existe favas contadas, nunca subestime o adversário. Eu acho que é a maior lição que essa derrota inesperada para o Lanterna Coxa Branca, Curitiba, pode ser o mais importante, né? Eu acho que nas derrotas a gente tem que tirar lições. Agora, mais uma partida do Atlético muito abaixo, né? Já vinha com partidas que não eram convincentes, mas vinha conquistando resultados. Como eu disse, era o time de melhor campanha. Agora, com essa derrota na Arena MRV, a primeira derrota do Atlético, né? O primeiro gol sofrido e os 2 gols sofridos, né? Os gols da virada do Coxa Branca. Então, que isso sirva de lição, já projetando o clássico do dia 22 de outubro. Tá legal? Acho que tem muito pouco para falar desse pós-jogo. Realmente o Atlético não fez um bom jogo, nem no primeiro tempo, nem no segundo, né? E é difícil destacar até uma atuação individual de algum jogador do Atlético. Tá legal? É isso que eu tinha por aqui desse pós-jogo. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, ative as notificações. Vem sempre toda quinta-feira um podcast especial diretamente do Bar do Salomão. E se você gostou, deixe seu like, ficarei honrado e mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. É isso. Seguimos em contato. Uma ótima, abençoada e produtiva semana. Um abraço forte, fraternal e alvinegro.